O capítulo 3, ou então o terceiro capítulo do livro de Esdras, trata sobre a reconstrução do altar, a reconstrução do templo. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse. E eu já consegui gravar todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Neemias. Aliás, atualmente estou em Esdras, hoje, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo, então, o segundo tema desse capítulo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano depois de chegarem ao templo de Deus, em Jerusalém, Zerobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Anadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Bom, então este foi o terceiro capítulo do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 4, e o vídeo anterior, capítulo 2, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 3, ou então o terceiro capítulo do livro de Esdras, trata sobre a reconstrução do altar, a reconstrução do templo. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse. E eu já consegui gravar todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Neemias. Aliás, atualmente estou em Esdras, hoje, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo, então, o segundo tema desse capítulo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia.
No segundo mês do segundo ano depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zerobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos descendentes de Odavias e os filhos de Anadad e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Bom, então este foi o terceiro capítulo do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 4, e o vídeo anterior, capítulo 2, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 3, ou então o terceiro capítulo do livro de Esdras, trata sobre a reconstrução do altar, a reconstrução do templo. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse. E eu já consegui gravar todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Neemias. Aliás, atualmente estou em Esdras, hoje, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo, então, o segundo tema desse capítulo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zerobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos descendentes de Odavias e os filhos de Anadad e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Bom, então este foi o terceiro capítulo do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 4, e o vídeo anterior, capítulo 2, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 3, ou então o terceiro capítulo do livro de Esdras, trata sobre a reconstrução do altar, a reconstrução do templo.
Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse. E eu já consegui gravar todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Neemias. Aliás, atualmente estou em Esdras, hoje, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo, então, o segundo tema desse capítulo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano depois de chegarem ao templo de Deus, em Jerusalém, Zerobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Anadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Bom, então este foi o 3º capítulo do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 4, e o vídeo anterior, capítulo 2, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 3, ou então o 3º capítulo do livro de Esdras, trata sobre a reconstrução do altar, a reconstrução do templo. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse. E eu já consegui gravar todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Neemias. Aliás, atualmente estou em Esdras, hoje, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo, então, o segundo tema desse capítulo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano depois de chegarem ao templo de Deus, em Jerusalém, Zerobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque,
e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos descendentes de Odavias e os filhos de Anadad e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Bom, então este foi o terceiro capítulo do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 4, e o vídeo anterior, capítulo 2, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 3, ou então o terceiro capítulo do livro de Esdras, trata sobre a reconstrução do altar, a reconstrução do templo. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse. E eu já consegui gravar todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Neemias. Aliás, atualmente estou em Esdras, hoje, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo, então, o segundo tema desse capítulo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano depois de chegarem ao templo de Deus, em Jerusalém, Zerobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos descendentes de Odavias e os filhos de Anadad e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Bom, então este foi o terceiro capítulo do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 4, e o vídeo anterior, capítulo 2, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 3, ou então o terceiro capítulo do livro de Esdras, trata sobre a reconstrução do altar, a reconstrução do templo. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse. E eu já consegui gravar todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis,
1º e 2º Crônicas e atualmente estou em Neemias. Aliás, atualmente estou em Esdras, hoje, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo, então, o segundo tema desse capítulo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano depois de chegarem ao templo de Deus, em Jerusalém, Zerobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Anadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Bom, então este foi o 3º capítulo do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 4, e o vídeo anterior, capítulo 2, que deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 3, ou então o 3º capítulo do livro de Esdras, trata sobre a reconstrução do altar, a reconstrução do templo. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse. E eu já consegui gravar todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Neemias. Aliás, atualmente estou em Esdras, hoje, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo, então, o segundo tema desse capítulo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano depois de chegarem ao templo de Deus, em Jerusalém, Zerobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Anadad, e
seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Bom, então este foi o terceiro capítulo do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 4, e o vídeo anterior, capítulo 2, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 3, ou então o terceiro capítulo do livro de Esdras, trata sobre a reconstrução do altar, a reconstrução do templo. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse. E eu já consegui gravar todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, e atualmente estou em Neemias. Aliás, atualmente estou em Esdras, hoje, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo, então, o segundo tema desse capítulo. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano depois de chegarem ao templo de Deus, em Jerusalém, Zerobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram um trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Anadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolo, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Bom, então este foi o terceiro capítulo do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 4, e o vídeo anterior, capítulo 2, que eu deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 3, ou então o terceiro capítulo do livro de Esdras, trata sobre a reconstrução do altar, a reconstrução do templo. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro, que é Apocalipse. E eu já consegui gravar todos os capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, e atualmente estou em Neemias. Aliás, atualmente estou em Esdras, hoje, capítulo 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel
para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor.